Bom dia, amigos, irmãos, companheiros dessa jornada de estudo. Obrigada pela presença. Hoje estamos no dia 25 de fevereiro de 2021 e uma quinta-feira a mais continuamos com o nosso estudo do Evangelho no Lar. Continuamos no capítulo 5 e hoje a nossa leitura... eu esqueci... Tormentos voluntários. Isso, sobre tormentos voluntários. Então, eu vou fazer uma oração, aliás, nossa colega Marley vai fazer a oração, e depois nós lemos uma mensagem, em seguida a gente parte para o estudo. Ok, então vamos fechar os olhos, respirar fundo. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade desse estudo, e pedir ao nosso Pai que nos abençoe e que possamos abrir a nossa mente para aprendermos, para absorvermos as informações que hoje serão nos dadas. Vamos abraçando aos nossos irmãos que aqui vieram nos acompanhar. Agradecendo e pedindo a frutificação das nossas águas. E assim, com os corações abertos, com as nossas mentes abertas, damos início a mais um Evangelho no Lar, no dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Vamos para a nossa mensagenzinha de hoje, que ela é curta, mas é de uma potência. Eu leio? Sim, por favor. Okay. Mantém o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utilize-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Aqui, essa mensagenzinha, a gente mantém um equilíbrio emocional em todas as situações, só faltou uma vírgula, sempre que der, porque às vezes não dá, né? Mas aí ela está dizendo, né? Se você conseguisse entrar em estado elevado, né? Aí consegue, né? Daria. Porque você ia sair da vibração, né? Inferior do medo, da insegurança, e ia poder contar com o amparo. Por isso que ela diz exatamente que está nas nossas mãos, mas que a gente não tem essa educação, né, ainda. Por isso, utiliza-te da oração. A gente esquece o poder da oração, né? Porque, na verdade, ela é essa elevação mental. Por isso, é de medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Você sair do irracional naquele momento. Agora, muitas pessoas não conseguem, né? Eu acredito, inclusive, que muitas pessoas não se deem conta nem quando estejam no estado alterado, né? Por exemplo, a gente diz, foi o outro que me irritou, a culpa é do outro, né? Mas toda vez que a gente sair do nosso estado de equilíbrio, significa que algo dentro da gente se moveu, significa que tem algo dentro da gente que saiu para fora, né? E é nosso. Tudo bem que o gatilho foi o que o outro disse, o olhar que ele me deu, o som que ele fez, enfim, qualquer coisa pode dar esse gatilho, só que é nosso. Então, talvez a gente, toda vez que ficar irritado, que ficar bravo, que ficar triste, é bom olhar para dentro da gente. Claro que é importante saber o que gerou o gatilho, né? Que fez isso sair, mas é nosso. E ali, quando a gente talvez não tenha nem condição, é quando a gente, às vezes, não consegue sair daquele estado, né? Não entende direito, sabe que entrou ali, a gente se utiliza muito da oração para pedir ajuda, né? Para
para se tranquilizar, para se acalmar, para ver se a gente entende pouco a pouco o que é, que a nossa mente vai, o coração vai abrindo, a gente vai conseguindo ter mais sensibilidade para olhar para isso. Quando eu falei, muitas pessoas não sabem, né? Mas, na verdade, em muitas condições, nós não conseguimos, né? Porque todos nós passamos por isso. É óbvio que tem todo esse movimento também aí exterior, né? A gente olha muito para fora e pouco para dentro. Mas na hora de você fazer uma oração quando você está mal, é um desafio danado, né? Quando você está em desequilíbrio emocional mesmo, né? Aí você vai tentar fazer uma oração, por que que a gente não consegue? Acho que a gente deveria se perguntar e observar isso, né? Então, por que que eu não consigo? Eu estava atendendo uma paciente que ela estava falando exatamente isso. Ela disse, aconteceu um episódio que ela ficou bem frustrada. É uma pessoa que tem muita fé, que ela consegue muito se resgatar através da oração, até através dos sonhos. E ela contou um episódio que ela percebeu que depois dali ela não conseguiu mais orar. Entende? Então, assim, essa observação, ela por si só, ela já é muito valiosa. Então, por que que em determinadas situações de frustração, a gente não consegue mais buscar esse estado mental, né, para o equilíbrio? Imagine. Então, a gente precisa ver, porque eu acho que aí é Joana, né, nesse livro, É Vida Feliz? É. Então, aí Joana de Ângeles, ela está dando o caminho, né? Só que não é um caminho fácil, nem tão curto como na mensagem. Esse é o que tem que livrinho. existir uma troca de vibração, né? Porque acho que quando a gente está no desespero, é todo aquele pensamento né, de falta de esperança, de ansiedade, e quando você para fazer uma prece, você tem que, a vibração, né, tem que ter uma troca brusca de vibração para você conseguir se concentrar e sentir, né, e realmente orar com o coração, com fé. Basta a gente E é pensar, difícil. basta pensar em, por exemplo, os livros que tratam do umbral, né? A quantidade de amparo que não tem lá. Tem demais, né? Se você for pensar em André Luiz mesmo em Nosso Lar, enquanto ele está ali revoltado com medo daquela situação, inconformado, ele Ele não não vê mais consegue nada, ver o né? amparo, né? Mas ele não é que ele não sabe rezar, não consegue, a pessoa está tomada do desequilíbrio, Sim. né? Aí, na hora, um pequeno lampejo, que a pessoa faz uma pequena oração, que não é a quantidade de oração, né? É a É força. a transformação interior que você faz naquela postura. Aí, pronto, em um segundo, você muda a realidade completamente. E a gente muda para o desequilíbrio, né? Ou para o equilíbrio. Cabe a cada um de nós estudar essas vias pelas quais a gente tem tendência a perder a paz. Muda, eu já fiz esse teste várias vezes. Sabe aqueles dias que a gente está incomodada, não se sente bem, mas não sabe exatamente o que é, né? E aí tu fala, bom, tenho duas alternativas, né? É, olhando para um lado mais antes de ter entrado nessa jornada, né, de autoconhecimento e tudo mais, que na verdade existem três hoje, né? Eu pensava, bom, eu posso continuar assim, né? Ficando desse jeito durante todo o dia, isso pode se alargar durante, inclusive, dias, semanas, né? O outro caminho seria tu encontrar o motivo, né, para ir ali trabalhar nele, mas às vezes a gente ainda não está em condição de fazer isso, ainda não viu que a gente pode mergulhar nós mesmos dentro dos nossos conflitos e tentar resgatá-los, né, de alguma maneira. E o outro era, eu falei, cara, só por Deus, sabe aquela dita frase, só por Deus? Aí eu falei, realmente, hoje só por Deus. E aí eu tentava ficar ali, né, quietinha, conversar com Deus como dava, se era com raiva, se era com... Não me exigia ter uma certa postura, né? Eu dizia, desculpa aí, hoje tá feia a coisa. E falava. E ali que eu encontrei que para rezar não precisava todo aquele sermão da igreja e toda aquela, né,
enfim, é uma conversa, não precisava rezar não sei quantos Pai Nosso, não sei quantos Ave Maria, não sei quantos tararã. E ali eu falei, e ali eu via que eu fazia aquilo, né? Eu conversava ali com Deus, eu ficava ali, daqui a pouco aquilo ia serenando, ia trazendo paz, sabe? Então, uma coisa que cada um tem que experimentar à sua maneira, pelo menos tentar, e a gente vai encontrando o nosso caminho. Então, vamos para o nosso estudo de hoje. Ops. Aqui. Tormentos Toda voluntários. essa parte que a gente está estudando ela é de instruções dos espíritos, né? Isso. O capítulo 5, ele tá de instruções dos espíritos, ele está dividido em vários várias mensagens diferentes. Exato, subtemas, né? Então a gente vai fazendo um por um, porque a gente acredita que cada um deles é bastante relevante e tem bastante coisa para a gente pensar e refletir. Os tormentos voluntários. O homem está incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade, sem mescla, não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, ele poderia, ao menos, desfrutar de uma felicidade relativa. Contrariamente, busca nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nas alegrias materiais, em vez de procurá-las nas alegrias da alma, que são uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Antes de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele está ávido de tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, curiosamente, parece criar de propósito os tormentos, que somente cabia a ele mesmo evitar. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e pelos ciúmes? Para o invejoso e o ciumento não existe repouso, pois ambos sofrem de um tormento constante. As posses alheias lhes causam insônia, o sucesso dos rivais causa-lhe vertigem. Seu único interesse é o de eclipsar os outros. Toda a sua alegria reduz-se em provocar, nos insensatos como eles, a cólera dos ciúmes. Pobres insensatos, na verdade, não imaginam que, talvez amanhã, seja necessário deixar todas essas futilidades, cuja cobiça lhe envenenaria a vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois eles são consolados. Pois os seus cuidados não têm compensação no céu. Por outro lado, quantos tormentos pouparia aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja aquilo que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é, ele é sempre rico, pois se olhar para baixo, em vez de olhar para cima de si mesmo, verá sempre pessoas que possuem ainda menos do que ele. Está sempre calmo, porque não cria necessidades ilusórias. E a calma, em meio às tempestades da vida, não será uma felicidade? Maravilhoso. É isso. É isso que nós fazemos constantemente, né? Buscamos, tem um ditado, a gente busca sarna para se coçar. Então, esses nossos pequenos defeitinhos, né, vamos dizer assim, ou situações que a gente tem que aprender, é isso que nos tormenta, é isso que não nos traz a dita felicidade que a gente vê nos comerciais de margarina, né? Nossa, aquela família perfeita, maravilhosa. Gente, isso não existe. Fiquem tranquilos. Não é só na família de vocês que tem problemas. Todos nós temos problemas. Por mais que tu olhe da janela para o vizinho e ache aquele mundo perfeito. Tu não vive ali, né? Ninguém está nesse mundo para viver uma perfeição. É muito difícil. Nós estamos aqui para aprender, mundos de provas e expiações.
Então, aqui, cada um, na nossa perturbação, é onde vai nos trazer oportunidade de aprendizado. A gente só não... O ideal seria não deixar que essa perturbação nos coordene as nossas vidas, né? E as nossas emoções. O ideal seria conhecê-las para pouco a pouco ir aprendendo a lidar com elas. É como aquele amigo, né, que tu tem que levar junto contigo. Essa faz parte de ti, as tuas perturbações. Quanto mais tu der a mão e levar contigo e for amigo, mais tu vai conseguir trabalhar isso, né? E aprender com isso. Com essa busca pela felicidade que a gente faz aqui na Terra, né, que é ainda ilusória, que seria a felicidade de não ter conflitos ou não ter dificuldades, né? E que a gente tenta apaziguar, como o texto fala, no exterior, né? Procurando fora, procurando coisas materiais, procurando satisfação do ego. Então, ele diz aqui, né, nessa parte, antes de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, né? Ele, né, o ser humano, está ávido de tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, curiosamente, parece criar de propósito os tormentos que somente cabia a ele mesmo evitar. Né? Então, eu creio que aqui o Espírito ele bota parece criar, né? Até porque nós estamos tratando de tormentos voluntários como se nós criamos por vontade própria, né? Mas não necessariamente conscientes daquilo que estamos criando. Por isso que ele diz, parece criar de propósito. Por quê? Porque nós não percebemos que no lugar de procurar essa paz no coração, a gente está procurando agitação, né? A gente está procurando essa saída desse estado. Na hora que eu estou decidindo trabalho, não por satisfação, mas por dinheiro, na hora que eu estou decidindo a quantidade de investimento que eu vou fazer na minha vida e eu não estou investindo na minha paz, mas muitas vezes gerando uma carga, né, de trabalho que pode se tornar pesada. Quando eu estou sempre olhando para o exterior e criando problemas para mim, lembro de uma mensagem de Bezerra de Menezes que eu vi uma vez num livrinho bem antigo, que eu não vou saber dizer exatamente o que dizia, mas da forma como eu entendi na época, ele falava de uma coisa muito usual, que do empréstimo ou compras de coisas que a gente faz parcelada, entendeu? E ele dizia que ali você pega uma grande quantidade, né, de dinheiro ou uma soma para uma satisfação de algo e você compra um problema que você vai administrar mensalmente, né? Fazendo um paralelo ao nosso imediatismo, né? Principalmente no Brasil, que se tem taxas de juros altíssimas, a gente sabe, e quantas vezes as pessoas não adquirem, né, um bem, uma coisa, e ficam ali com aquela satisfação bem especial, né? E depois tem aquela coisa para administrar mensalmente. E o texto fala principalmente da inveja e do ciúme, né? Cita esses dois, vamos dizer assim, devoradores da alma. Acho que Joana trata com esse termo em uma das obras em que ela faz o estudo mais aprofundado sobre, tem uns 2 ou 3 livros que ela faz. Então, na hora que você vê, porque eles tiram essa paz, né? E a pessoa não percebe o tempo inteiro. Você percebe que você é invejoso? É uma sombra, né? Você percebe o ciúme? Não, porque também é uma sombra. E aí a gente vai ficando nessa ausência de paz interior o tempo inteiro. Né? Que é quando o Espírito pergunta, né? Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Imagina, né? Eu não sei você, mas eu já sofri para danada. A inveja eu não via tanto, mas o ciúme eu via que a doença era bem visível. A inveja hoje eu já vejo, mas na época eu não via. E o ciúme sempre tive mais condições de ver, né? Que é essa insegurança que projeta fora o tempo todo a ameaça. E ele realmente... Esteja acontecendo ou não, tá? Esteja acontecendo ou não, o ciumento, ele reproduz aquela coisa ali e ele vive, sofre, é um transtorno
terrível. Ele vê realmente aquilo, né? Para ele aquelas situações existem, né? Porque ele cria aquilo. E aí ele fala, né? Não existe repouso, porque realmente a inveja e os ciúmes, ela não vai ter fim. Porque tu sempre vai, se tu quiser sempre olhar para isso, né? Que automaticamente a gente acaba olhando para isso sem saber, inconsciente, sempre vai ter alguém melhor que tu. Sempre vai ter alguém com mais coisas que tu, né? Então, assim, se a gente ficar nesse círculo e não se der conta e não conseguir trabalhar para sair dele, ou trabalhar com ele, ele realmente não tem fim, né? Isso a gente vê nas maiores fortunas do mundo, né? Porque a gente justifica muitas vezes aqui dizendo, porque o dia que eu tiver uma casa, o dia que eu tiver um carro, é o dia que eu tiver tararã, é o dia que eu for assim, que eu for assado, que eu tiver alguém que me ame, que eu tiver... Não vai existir esse dia, porque quando tu chegar ali, tu vai olhar para cima e vai dizer, não, mas espera aí, 2 carros. Não, uma casa maior. Não, não 2 filhos, 3. Não, esse trabalho, o outro, né? E ali a gente vê milionários que se suicidam, não porque falta dinheiro, mas porque provavelmente essa busca incessante do mais, que no fim é menos, 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 né? Porque é menos tranquilidade, menos amor próprio, menos mais insegurança. Então, quando a gente vê que está nesse círculo, até conseguir sair dele, ele realmente não vai ter fim. É um tormento bem importante, né? É um tormento o tempo inteiro, porque a pessoa ela começa a criar uma realidade paralela, né? Então, por exemplo, vamos supor o ciumento, no caso, porque pode ser ciúme aqui de irmão, pode ser aqui ciúme de trabalho, né? Pode ser ciúme em várias escalas que a gente não está vendo. Mas se eu for pegar um ciúme num casal, né? A pessoa que ela sofre esse tormento da insegurança, né? Do medo ali de estar sendo traído, de estar sendo enganado por aquela outra pessoa, a mente dela ela começa a criar coisas que não existem, começa a ter certeza, são alucinações terríveis. Por isso que eu acho que essa frase, né, não existe repouso, né? Porque é uma condição mental de total desequilíbrio, total desequilíbrio. E a gente, óbvio, que está ali naquele processo, não por causa do outro, que alguém diz, mas como é que eu vou? Eu sempre fui traída. Não. Imagina que você reproduz aquela realidade pela insegurança, mesmo que não esteja acontecendo. Então, não tem a ver com o outro, né? A prova de você passar por traições, ela não tem a ver, ela tem a ver com o contrário, né? Que era para ajudar você a ter um enfrentamento diferente da realidade. E você termina atraindo porque você está projetando. A pessoa tanto... Tem um livro muito interessante que Joana fala sobre isso, não sei se é em conflitos existenciais, mas ela vai lá tratar de como essa é uma patologia completa, e que isso termina impulsionando, por exemplo, no caso da traição, o outro a te trair. Porque o ciumento que dá a ideia da traição. Às vezes o outro não está nem pensando, né? Para você ver. Por quê? Porque ele ali dentro ele está atormentadíssimo por essa base de insegurança adoecida, né? Na inveja, idem. Porque o invejoso, ele não crê na sua capacidade, né? Então, qualquer pessoa que alcance algo, ele fica ali por toda a vida, ele fica ali querendo que a pessoa... desejando o mal de verdade, né? Porque aqui essa inveja às vezes a gente fica estudando a inveja pela sombra, né, que faz você mascarar. Mas aqui nós estamos falando da inveja mesmo, a pessoa completamente adoecida. Ela não acreditando em si, ela odeia, né? Não acreditando na sua capacidade de conquista, de crescimento, mesmo a insegurança, mesmo a base insegura do ciúme, né? Só que voltado um pouco diferente. Então, ela odeia, ela quer destruir, ela quer tirar do caminho as outras pessoas. Imagina o inferno mental que isso não é, né? Sofrimento constante, doencinha muito, muito difícil.
E a gente é tão inteligente nesse sentido, né? Para o que a gente quiser, na verdade, né? Nós somos inteligentes porque nós quisermos investir. Se a gente ficar investindo nessa inveja, nesse ciúme cego, e não perceber que isso está fazendo mal e começar a ir atrás para tentar lidar melhor com isso, tudo, a gente cria uma lupa para aquilo, né? E aí realmente a gente vê pelo em ovo e tudo que acontece ao nosso redor é relativo a isso. Porque a gente fica com uma extrema sensibilidade por uma coisa, entre aspas, negativa, né? Por uma coisa que não está nos fazendo bem. Só que a nossa energia, a gente fica em volta nessa energia de revolta, nessa energia de injustiça, e aí tu começa a ver, mas o outro é pior que eu, por que que ele tem isso? Tu consegue, a gente é tão inteligente que a gente consegue justificações para as nossas maledicências, né? A gente consegue justificar tudo, porque se a gente colocasse toda essa energia para algo positivo e construtivo dentro da gente, e a gente consegue fazer isso quando a gente consegue enxergar esse círculo vicioso, a gente consegue sair dele, né? Ou lidar melhor com ele, que é melhor ainda. E esse é o convite, né, pessoal? Olhar para cada um de nós, para os nossos tormentos, que todos temos. Quem não tem é porque não conseguiu ver ainda, né? Desculpa ser a portadora desta boa notícia. Mas chega um momento para todo mundo e a gente, né, ter a oportunidade de ter só a sensibilidade de dizer, eu acho que isso não está me fazendo bem, vou olhar para isso, vou estudar, vou procurar ajuda, e que esse é o único objetivo da vida, é correr atrás das nossas questões, aprender. E por serem tormentos voluntários, quer dizer que nós podemos trabalhar à vontade para sair dessa doença, né? Trabalhar a consciência e o despertar para que a gente possa sair desses movimentos de adoecimento, que também um leva um pouco ao outro, né? Por exemplo, no caso, ciúme e inveja, os dois são bem interligados, né? Como base da insegurança, um pouco retroalimentando o outro, né? Se você for pensar no caso de irmãos, de inveja e ciúme, é quase a mesma coisa, não é? Então, aquela situação interior de adoecimento que você vai levar para a vida, que você não viu, mas que, por ser voluntário, né? Eu acho que tem muito a ver, quando você começou a ler, eu lembrei muito da mensagem do início, né? Porque é exatamente aquilo, né? Então, nós no nosso estado, se nós temos pelo menos consciência de que somos portadores desses adoecimentos, né? Veja, são situações de sistema nervoso alterado, né? Que a vida fica completamente em desalinho. Então, óbvio, não por acaso, sempre as mensagens antes, né? Mas aqui dá um ótimo caminho, né? Utiliza-te da oração. Ganha consciência que você é portador desses desalinhos, porque se você tá sofrendo, se você está em desequilíbrio, não tem como você pensar que você é saudável, né? Ou que você é uma pessoa completamente equilibrada. Se existem situações em que te colocam em desalinho, né? Aqui tem um remédio para a alma muito eficaz que está sendo proposto, que é a oração, né? A oração sentida, a oração realmente da gente conseguir acessar através da nossa alma o contato com um auxílio superior para que a gente possa fazer uso da nossa vontade e tentar, né, pouco a pouco trabalhar essas chagas, essas doenças da alma que estão destruindo a nossa paz. Né? Por isso que na hora que a gente começou a ler, eu lembrei logo, eu disse, caramba, tudo a ver, né? Tudo a ver e exatamente um complemento da mensagem. E a gente que precisa aprender o caminho para a oração, né? Como o primeiro passo. Não precisa de tanta sabedoria, né? Precisa de ligação com o alto. É isso aí. Alguma colocação, Marley? Não, eu só estava pensando na questão da, né, prece e que para muitas pessoas, né, para mim em particular, a meditação, né, também é bem
beneficia bastante, porque é basicamente como oração, né? Como você se sintonizar com uma energia positiva de muitas vezes simplesmente existir, e simplesmente ser grato por estar ali, né? Então, que no início, quando eu comecei a ouvir sobre meditação, eu disse, mas o que isso, né? Como que eu vou me beneficiar? Então, hoje, praticando um pouco e conhecendo um pouco mais, eu acho que a prece e a meditação é basicamente a mesma coisa, né? Para muitas pessoas, a prece são palavras, né? Enquanto que a meditação é aquela troca de vibração, é aquela, né? Se conectar com o universo, com Deus, com a natureza, contigo mesmo, né? E o benefício, a transformação instantânea. Eu já tive casos em que eu estava super agitada e foi questão de 2, 3 minutos, né? Simplesmente estar ali e trocar a vibração, né? Mudar a vibração para uma coisa mais positiva. O reflexo que isso resulta no nosso corpo físico e mental é maravilhoso. É verdade. Através da oração a gente fala, né? Através da meditação a gente escuta. Isso. Mas o São convite é dois sempre de escutar, né? movimentos de intercâmbio, né? O convite eu percebo muito que é assim de em si mesmar, né? É tu contigo mesmo, é tu com Deus. Não adianta procurar lá fora, que tantas vezes a gente procurou a resposta lá fora. A resposta está dentro, né? E a gente, por isso o exercício de fechar os olhos, e por isso a gente fecha os olhos quando ora aqui, né? No início das nossas preces, porque é para nós fisicamente um movimento de olhar para dentro, né? De ficar mais recluso, de ficar mais pensativo, mais verdadeiro, né? E menos buscando ao redor, né, a solução e racionalizações sobre os nossos sofrimentos. Isso. Então, tá. Então, vamos lá, né? Vamos aproveitar que estamos falando de oração para a gente entrar em conexão com o nosso encerramento, né? Buscar nas nossas almas essa porta tão difícil de ser buscada. Vamos bater nessa porta, né? Jesus disse: batei-vos e será aberta essa porta. Então, a gente precisa ir até ela. Então, vamos entrar em conexão com a nossa alma, com os nossos mentores e amigos. Vamos criar uma grande rede de conexão com os nossos corações, plano material e nesse plano imaterial que nos circunda, formando essa grande corrente de luz e de amor. Vamos ganhar consciência de que nós não somos apenas matéria, nós somos também energia, que nós podemos entrar em contato com essa energia, sempre que possível, sempre que necessário, captando a onda de vibração dessa nossa energia e pedindo: Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo, dai-nos essa capacidade de percebermos as ondas vibratórias da nossa energia, da alma. Dai-nos a capacidade de sentir o quanto essa energia em desalinho ainda tem provocado esses tormentos voluntários aos quais sucumbimos todos os dias da nossa vida. As nossas pequenas irritações, como fruto da falta de capacidade ainda de amar profundamente. Cada uma desses movimentos de adoecimento da nossa alma, dai-nos a percepção para que possamos percebê-los e assim que possamos cuidar dessa energia que está caminhando por uma onda de negativismo, por uma onda de adoecimento. E assim, podendo perceber que possamos ser nós
cada um de nós, o catalisador que vai proporcionar toda a mudança nessa energia a partir da conexão com o alto. Que possamos pedir, Deus Pai, auxilia-nos. Auxilia-nos porque somos ainda pequenos, porque somos ainda crianças. Dá-nos a tua mão, dá-nos o teu amor. Para todos esses momentos em que não temos a consciência grandiosa da conexão com o alto. Envia-nos os teus mensageiros que bondosamente nos auxiliam quando nos colocamos à disposição. E auxilia-nos para essa verdade de que depende de cada um de nós a postura para esse auxílio. E faz com que essa energia possa se expandir. Hoje gostaria de pedir principalmente para as crianças que estão nos hospitais, enfrentando provas, com doenças e adoecimentos de ordem de profunda transformação, mentalizando no meu coração uma criança em especial que enfrenta a leucemia no Brasil, mas pensando a partir deste pequeno, tantas outras pessoas, tantos outros pequenos seres encarnados com sua história espiritual, para que eles possam receber do alto esse amparo, para que possam receber o remédio necessário, se não para a sua doença, que se apresenta para cada um da forma como lhe é própria e necessária, mas principalmente para a sua paz e para o seu enfrentamento, assim como para todos nós que sucumbimos com tão pouco e que não prestamos atenção às doenças que também portamos. Muito obrigada, Senhor Jesus, que assim seja. Obrigada a todos, um bom resto de semana e um fim de semana abençoado para todos. Que assim seja.